Estou de volta para a gravação do vídeo 13 de 40 da Saga do Rio de Janeiro. 800 questões gratuitas para garantir a sua aprovação. Para você que não me conhece, meu nome é Paulo Machado, eu sou registrador de imóveis, de títulos e documentos e de pessoas jurídicas aqui no estado da Bahia. Estava aqui em casa, parei tudo que eu estava fazendo para gravar esse vídeo para você. Vamos lá, querido, eu quero garantir a sua aprovação lá no estado do Rio de Janeiro, mas para isso você precisa fazer aquilo que é necessário. Muito exercício. Já fizemos da questão 1 até a questão 240, vamos então da questão 241 até a questão 260. Ó, queridos, hoje nós vamos fazer questões, todas elas de direito civil. Nós vamos fazer 4 questões, 4, tá? Sobre alimentos gravídicos. Nós vamos fazer 4 questões sobre casamento religioso. Nós vamos fazer nada menos do que 4 questões sobre o protutor. Nós vamos fazer 2 questões sobre alimentos. Vamos fazer 3 questões sobre habilitação para o casamento. E vamos fazer 3 questões, não sei se você perdeu a conta, sobre o exercício da tutela. Serão 20 ao todo e essa é a disposição. Vamos lá? Querido, vamos começar então com as questões sobre alimentos gravídicos envolvendo a Lei 11.804 de 2008. Lei 11.804 de 2008 é que está em xeque as 4 primeiras questões. Vamos lá. Questão 241, 242, 243, 244 foram cobradas na prova de Minas Gerais, tabelião registrador, concurso feito pela FUNMARC em 2012. Vamos lá. Seguinte, sobre os alimentos, nos termos da Lei 11.804 de 2008, é correta essa afirmação aqui, ó. O réu será citado para apresentar resposta em 10 dias. E aí? Essa você sabe ou não sabe? Questão verdadeira ou falsa? Falsa. Gente, o réu será citado para apresentar resposta no prazo de 5 dias e não 10 dias. Só por isso a questão ficou errada. A questão é extremamente pontual. Abra aí a lei, ela é pequena, 11.804 de 2008. Beleza, queridão? Simbora. Vamos agora com a questão 242 de 800, questão sobre alimentos gravídicos, lei 11.804 de 2008. Olha só. Sobre os alimentos, nos termos da lei dos alimentos gravídicos, eles perdurarão até o nascimento da criança, sopesando as necessidades da parte autora e as possibilidades da parte ré. Questão verdadeira ou falsa? E aí? Essa ficou verdadeira nos termos do artigo 6º da Lei 11.804 de 2008, que é a lei em comento. Querido, questão verdadeiríssima. Alimentos gravídicos é para isso aqui, ó. Eles perdurarão até o nascimento da criança, sopesando tanto as necessidades da parte autora como as possibilidades da parte ré. Beleza? Questão verdadeiríssima. Vamos lá. Questão 243 de 800, a número 3 de hoje. Terceira questão sobre alimentos gravídicos. Olha só, sobre os alimentos, nos termos da lei dos alimentos gravídicos, é o seguinte: após o nascimento com vida, os alimentos gravídicos ficam convertidos em pensão alimentícia em favor do menor, sem possibilidade de revisão pela parte devedora. Questão? E aí? Falsa. Realmente, os alimentos gravídicos são convertidos em pensão, mas existe a possibilidade de revisão nos termos do artigo 6º, parágrafo único. Beleza, querido? Não tem mistério, aqui é texto seco mesmo, ok? E é assim que a banca lá do Rio de Janeiro provavelmente vai colocar as questões para você. Portanto, leia bastante texto seco. Queridão, vamos lá para a nossa 4ª questão de alimentos gravídicos, questão 244 de 800, a número 4 de hoje. Olha só. Sobre os alimentos, nos termos da Lei 11.804 de 2008, é correto afirmar o seguinte: esses alimentos gravídicos, eles referem-se à parte das despesas que deverá ser custeada pelo futuro pai. Até aí, beleza. Considerando-se a contribuição que também deverá ser dada pela mulher grávida, na proporção dos recursos de ambos, não compreendendo as despesas adicionais. Questão verdadeira ou falsa? Qualquer coisa eu volto o vídeo aí para ver de novo. Questão falsa. Falsa por conta do final, quando ele diz não compreendendo as despesas adicionais. Ei, eu inclusive separei o dispositivo aqui, querido, para você entender o seguinte, olha só. Os alimentos gravídicos, eles vão compreender os valores suficientes para cobrir as despesas adicionais do período de gravidez e que sejam
dela decorrentes, da concepção até o parto, meu querido. Inclusive as referentes à alimentação especial, assistência médica, psicológica, exames complementares, internações, parto, medicamento, blá, blá, blá. E demais prescrições preventivas e terapêuticas indispensáveis a juízo do médico, além de outras que o juiz considere pertinentes. Artigo 2º da Lei 11.804 de 2008. Perfeito? Então, quando ele colocou despesas adicionais, ele deixou o item errado. Deixou a questão errada. Perfeito? Vamos lá, querido. Agora vamos para quatro questões sobre o casamento religioso. Essas 4 questões sobre o casamento religioso foram cobradas. Aliás, não só elas. Mas por enquanto eu vou centrar nelas. Essas 4 questões sobre casamento religioso foram cobradas na prova de São Paulo, concurso 2012, feito pela VUNESP, ok? Vamos embora? Tá preparado? 4 questões sobre casamento religioso. Aqui, 245 de 800. O casamento religioso que atender às exigências legais para a validade do casamento civil, produz efeitos a partir da data de sua inscrição no registro civil das pessoas naturais. E aí, queridão? Fala pra mim. O casamento religioso que atender às exigências legais para a validade do casamento civil, produz efeitos a partir da data de sua inscrição no RCPN? Questão falsa. Se esse casamento religioso atender às exigências legais para a validade do casamento civil, ele vai retroagir os efeitos à data de sua celebração e não da inscrição lá no RCPN. Os efeitos, repito, retroagem à data da celebração. Se ligou? Anotou aí? Então, primeira questão, 245 de 800, primeira questão sobre casamento religioso, questão falsa. Tranquilo? Queria inclusive que você anotasse para mim aí, nada menos do que o 1515 do Código Civil. Queridão, vamos lá. Questão 246 de 800. É o seguinte. Os efeitos civis do casamento religioso serão alcançados após regular processo de habilitação, que poderá ser prévio ou posterior à celebração do casamento. Questão verdadeira ou falsa? Se você ler o 1516, parágrafos 1º e 2º, você vai entender isso aqui. Realmente, os efeitos civis do casamento religioso serão alcançados após o regular processo de habilitação para o casamento. Agora, em se tratando de casamento religioso, isso pode ser feito antes da celebração ou depois da celebração. 1516, parágrafos 1º e 2º do Código Civil. Ok? Então, o cara pode passar por um processo de habilitação antes dele casar na igreja ou depois, mas tem que passar pelo processo de habilitação. Afinal de contas, de repente você tem lá, casando na igreja, 2 irmãos. Você sabe que não existe essa possibilidade por expressa vedação do Código Civil. Perfeito? Se ligou? Então vamos embora. Vamos agora para a nossa questão 247 de 800, a nossa questão número 7 de hoje. A morte de um dos cônjuges não impedirá o registro civil do casamento religioso realizado validamente, quando o pedido de registro for encaminhado dentro do prazo da lei. E aí? A morte de um dos cônjuges não impedirá o registro civil do casamento religioso realizado validamente, quando o pedido de registro for encaminhado dentro do prazo. E aí? Questão verdadeira ou falsa? Questão, e aí? Verdadeira. Ô querido, pense aí, se liga. O Ronaldo casou com a Mariana na igreja. Celebração do casamento foi na igreja. Tudo bem. Só que o Ronaldo faleceu 10 dias depois. Bom, eu ainda tenho aí, para registrar esse casamento religioso validamente, mais 80 dias. Porque o registro pós-celebração pode ser feito até 90 dias depois. Então, se a Mariana quiser ir lá e registrar, querido, sem dúvida ela pode ir lá e registrar. Então, questão verdadeira, porque a morte do Ronaldo, de um dos cônjuges, não impedirá o registro civil do casamento religioso realizado validamente, quando o pedido de registro for encaminhado dentro do prazo da lei, sem problema. Lembrando que o prazo é de 90 dias. Ok, queridão? Então vamos embora. Questão agora 248 de 800, questão número 8 de hoje. Vamos lá.
Será nulo o registro civil do casamento religioso quando já registrado anteriormente o casamento civil de um dos cônjuges. Questão? E aí, senhores? Questão verdadeira, segundo o artigo 1516, parágrafo 3º. É lógico que é nulo o registro civil do casamento religioso quando já registrado anteriormente o casamento civil de algum dos cônjuges. Ô, meu queridão, o cara espertinho casou na igreja. Só que esse cara já era casado e isso foi descoberto. Esse casamento religioso é nulo o registro civil desse casamento religioso. Porque pessoas casadas não podem casar. Parece óbvio, né, querido? Mas o Código Civil diz bem claro, pessoas casadas não podem casar. Por que não? Porque constituiria bigamia, o que o Brasil proíbe. Perfeito? Se ligou no movimento? Deixa eu anotadinho aí. Anotou? Perfeitinho? Tranquilo? Então vamos lá. Vamos agora para as questões 249 e questões 249 e 250 de 800. Duas questões agora sobre alimentos. Vamos lá? E agora quero ver como é que tá você sobre alimentos. Vamos lá. Duas questões cobradas no concurso da VUNESP, Tabelião, São Paulo, 2012. Os alimentos côngruos são aqueles estritamente necessários à sobrevivência do alimentando. E aí? Os alimentos côngruos são aqueles estritamente necessários à sobrevivência do alimentando. Questão verdadeira ou falsa? E aí? Questão falsa. Senhores, olha, se liga. Nós temos alimentos civis, perfeito? Nós temos alimentos civis e temos, além disso, os alimentos naturais. Agora, cuidado pra você não confundir. Alimentos naturais são esses aqui que eu acabei de falar, ó. Por isso a questão ficou errada. Alimentos naturais são aqueles estritamente necessários à sobrevivência do alimentando. Já os alimentos côngruos, também chamados de alimentos civis, são aqueles necessários para quê? Você sabe? Não vou te responder ainda não, porque a questão 250 vai falar sobre isso e eu quero ver se você sabe. Vamos lá, questão 250 de 800. A questão 249 ficou errada. Vamos lá. Questão 250 de 800. Os alimentos côngruos são aqueles destinados à manutenção da condição social do credor de alimentos. Questão verdadeira. Esses são os alimentos côngruos, também conhecidos como alimentos civis. São aqueles necessários à manutenção da condição social do credor de alimentos. Queridão, pense aí no Romário e sua filha. Romário vive uma vida de rei, sua filha vive uma vida de plebeia. Não faz sentido, né? Não basta o Romário dar à sua filha os alimentos naturais. Não basta ele alimentar ela só para que ela possa comer. Olha, toma aqui R$500. Não, tem que manter, os alimentos côngruos visam manter a condição social. A filha do Romário tem que estudar num colégio top. A filha do Romário precisa frequentar locais interessantes. Afinal de contas, nada mais razoável que o filho acompanhe a condição social do pai. Perfeito? Não é o que acontece bastante, né? Mas essa é a ideia dos alimentos côngruos. Perfeito? Show? Gravou? Então vamos lá. Vamos para a questão 251, 252, 253, 254. 4 questões sobre o pró-tutor. 4 questões sobre o pró-tutor. E essas 4 questões sobre o pró-tutor foram cobradas na prova da VUNESP, São Paulo, 2012. Olha aqui, ó. No que concerne ao pró-tutor, é correto afirmar que não está obrigado à prestação de contas. Questão verdadeira ou falsa? E aí? O pró-tutor não está obrigado à prestação de contas. Ô querido, nada mais absurdo, questão falsa. Ô gente, o pró-tutor é alguém que o juiz nomeia para fiscalizar os atos do tutor. Ora, se o próprio tutor tem que prestar conta, você imagina o cara que fiscaliza o tutor. É ilógico pensar isso. O pró-tutor também tem que prestar contas ao juiz. Perfeito? Se ligou? Então, questão errada. Agora, questão 252 de 800, questão número 12 de hoje. No que concerne ao pró-tutor, é correto afirmar que a ele incumbe. Desculpa, estava lendo a questão errada. No que concerne ao pró-tutor, é correto afirmar
que ele é nomeado pelo juiz para fiscalizar os atos do tutor. Ele é nomeado pelo juiz para fiscalizar os atos do tutor. Questão verdadeira, né? Eu te dei a resposta respondendo a questão anterior. E está lá no 1742 do Código Civil. Anota aí, porque eu já registrei aqui. Perfeito? Então, 1742 diz que realmente o juiz fixa um camarada, quando o juiz, para determinados casos, situações complexas, ele quer fiscalizar os atos do tutor, ele nomeia um pró-tutor, beleza? 1742. Vamos lá. Questão 253 de 800, número 13 de hoje. Vamos lá, vamos de pró-tutor. No que concerne ao pró-tutor, é correto afirmar que a ele incumbe o exercício exclusivo da tutela, mediante aprovação judicial, se os atos de gestão exigirem conhecimentos técnicos, forem complexos ou realizados em lugares distantes do domicílio do tutor. E aí? Só você pensar agora no 1743 do Código Civil que você mata essa aqui. No que concerne ao pró-tutor, é correto afirmar que a ele, o pró-tutor, incumbe o exercício exclusivo da tutela, mediante aprovação judicial, se os atos de gestão exigirem conhecimentos técnicos, forem complexos ou realizados em lugares distantes do domicílio do tutor. Questão falsa. Não compete ao pró-tutor coisa nenhuma, de jeito nenhum. Na verdade é o seguinte, nessas situações aqui com aprovação judicial, se os atos exigirem conhecimentos técnicos, forem complexos, ou se o cara morar longe, aí o juiz pode arrumar mais uma pessoa para exercer uma espécie de tutela parcial. O 1743 permite essa tutela parcial, mas não será a cargo do pró-tutor, ok? Será alguém que vai exercer uma tutoria parcial, uma tutela parcial. Se ligou no movimento, queridão? Tá anotando aí? 1743. Ok? Anotou aí? Então tá. Querido, vamos agora para a nossa questão 254 de 800. Número 14 de hoje. No que concerne ao pró-tutor, é correto afirmar que ele não faz jus, ao percebimento de uma gratificação arbitrada pelo juiz. Ele não faz jus ao percebimento de uma gratificação arbitrada pelo juiz. Questão falsa. Aliás, senhores, o 1752, parágrafo 1º, diz bem claro, que o pró-tutor tem direito à gratificação. Aliás, o tutor também tem, ok? E o 1752, parágrafo 1º, razoavelmente, estabeleceu que o pró-tutor terá direito a uma gratificação. Perfeito? 1752, parágrafo 1º. E vamos embora, vamos para a nossa questão 15, 16 e 17 de hoje. Questões 255, 256, 257. Querido, olha só. Questões 255, 256 e questões, deixa eu ver... 255 e... Peraí, 253, 254, tá difícil aqui a contagem. É isso mesmo. Questões 255 e 256 foram cobradas na prova da FUMARC, tabelião registrador de Minas Gerais, 2012. Vamos embora. Queridão, a parada é a seguinte, olha só. Sobre o processo de habilitação, para o casamento, de acordo com o Código Civil Brasileiro, vamos lá, a habilitação será feita perante o oficial do registro civil e após a audiência do Ministério Público será homologada pelo juiz. Gente, se você pegar o 1526 do Código Civil, você vai ver que está quase toda certa a questão. Mas olha só, a habilitação será feita perante o oficial do registro civil? Perfeito. Habilitação para o casamento, audiência do MP? Beleza. Agora, a homologação do juiz não tem mais, tá? Isso não existe, não está lá no código. Isso é errado. Então, questão falsa. Abre aí o 1526. Querido, vamos agora para a nossa questão. Para a nossa questão 256 de 800. Vamos embora? Questão 256 de 800. Querido, seguinte. O oficial do registro dará aos nubentes ou a seus representantes
nota da oposição, indicando os fundamentos, as provas e o nome de quem a ofereceu. E aí? Você que tá craque aí estudando sobre família, fala para mim. O oficial do registro dará aos nubentes ou a seus representantes nota da oposição, indicando os fundamentos, as provas e o nome de quem ofereceu. Alguém apareceu lá e disse, não, esse povo aí não pode casar não. Aliás, é irmão com irmão, não pode casar não. Essa bagaça. Gente, nesse caso, o oficial do registro ele tem que dar aos nubentes ou a seus representantes a nota da oposição. Aqui, ó, estão dizendo isso aqui de vocês. E tem que indicar os fundamentos e as provas e o nome de quem ofereceu. Perfeito. 1530 do Código Civil. Anota daí porque eu já registrei aqui nas minhas anotações. Perfeito, queridão? Se ligou? Então é isso aí. 2 questões sobre habilitação de casamento e não 3 como eu havia prometido. Eu tinha feito um cálculozinho errado aqui. Agora, sobre o exercício da tutela, aí sim nós vamos ter, 4 e não 3 questões como eu havia prometido. Vamos lá, questão 257, 258, 259, questão 260. 4 questões sobre exercício da tutela, todas cobradas na prova de tabelião de Minas Gerais 2012, concurso feito pela FUMARC. E queridão, e lógico, né? Se você estiver gostando, estiver participando comigo até o final, comenta aqui embaixo. Tem muita gente aí, tem muita gente que está assistindo a saga, mas não comenta aqui, então não sei quem está assistindo. Queridão, comenta aqui embaixo, deixa o seu curtir, interage comigo aí, porque é justamente essa interação que me dá força para fazer gravações todos os dias, ok? Se ligou no movimento? Então comenta aí, queridão. E lógico, né? Não sai daí sem se inscrever no meu canal e ativar as notificações. Não basta você se inscrever, você tem que ativar o sininho para você receber as notificações. Vamos lá. Querido, se liga. Olha aqui, ó. Considerando o exercício da tutela, nos termos do Código Civil, incumbe ao tutor quanto à pessoa do menor. Incumbe ao tutor quanto à pessoa do menor. Aí você vai me dizer se a questão está verdadeira ou falsa. Incumbe ao tutor quanto à pessoa do menor. Naturalmente você vai ter que lembrar aí de 1747, 1748, blá blá blá. Alienar os bens do menor destinados à venda. E aí? Alienar os bens do menor destinados à venda. E aí, querido? Questão verdadeira ou falsa? Verdadeira. Está lá no 1747, inciso 4. Deixa anotadinho aí. 1747, inciso 4, diz que compete ao tutor, quanto à pessoa do menor, alienar os bens do menor destinados à venda. Perfeito? Legal. Questão agora 258 de 800. Questão 258 de 800. Querido, incumbe ao tutor, quanto à pessoa do menor, transigir com a autorização ou aprovação ulterior do juiz. Compete ao tutor, quanto à pessoa do menor, transigir com autorização ou aprovação ulterior do juiz. Questão verdadeira, afinal de contas, aqui está reproduzindo o 1748 do Código Civil. Anota aí, para o vídeo anota 1748. Gente, vamos lá. Compete ao tutor, quanto à pessoa do menor, representar o menor até os 18 anos nos atos da vida civil. Compete ao tutor, quanto à pessoa do menor, representar o menor até os 18 anos nos atos da vida civil. Questão falsa. Gente, falsa pelo seguinte. Cuidado, hein? Cuidado. Até os 16 anos, o tutor vai representar. Beleza. Mas dos 16 até que ele complete 18, ele vai assistir. Cuidado com essa ideia de representação e assistência. Até os 16 é representação, até completar 18 é assistência. Dos 16 a 16 anos, 17 anos, assistência. Abaixo disso é representação. Beleza, querido? Se ligou no movimento? Então tá. Querido, então, para nós fecharmos, mas não saia daí, isso é a nossa dica motivacional, hein, querido? É tradicional nos meus vídeos a nossa dica motivacional. Olha só. Incumbe ao tutor, quanto à pessoa do menor, promover-lhe, mediante preço conveniente, o arrendamento de bens de raiz. Promover-lhe, mediante preço conveniente, o arrendamento de bens de raiz. Tá certa ou tá errada a questão, querido? Questão verdadeira.
tá lá no 1747, inciso 5. Lembrando lá dos bens de raiz, bens imóveis, tá lembrado? Gente, ó, promoveres mediante preço conveniente o arrendamento de bens de raiz. Questão verdadeira. Perfeito, então essas são as 20 questões de hoje, já estamos agora na questão de número 260. Amanhã nós vamos fazer da 261 até a questão 280. Queridão, agora é o seguinte, vamos para a nossa dica motivacional. Mas antes, deixa eu avisar para você que vai fazer o concurso do Rio de Janeiro o seguinte, ó, não sei quanto você está assistindo esse vídeo, mas queridão, é o seguinte, dia 20 de maio, ou seja, um dia antes da prova do Rio de Janeiro, eu vou promover um mega aulão, das 9 horas até as 18. Querido, eu vou revisar juntamente com o professor Eliésio, que é meu amigo, registrador de imóveis também. Nós vamos corrigir pelo menos 150 questões, das 9 até as 18. O aulão vai ser das 9 até as 13, aí tem uma horinha de almoço, aí das 14 até as 18, no Hotel Prodigy, ali no anexo do Aeroporto Santos Dumont. Queridão, vai ser demais. Quer saber se ainda tem vaga? Pode ser que você está assistindo 2 semanas depois, um mês depois, e ainda tem a vaga. Pode ser que tenha, né? As vagas estão perto de acabar, só que pode ser que eu consiga um pouquinho mais de vagas lá com o hotel. Então, ó, meu zap é 61 8603 4545. Se você assistiu agora, não deixe de entrar em contato comigo. E vamos lá, querido, vamos para a nossa dica motivacional. E hoje, querido, mais uma vez, eu vou usar dica aqui, ó, desse fabuloso livro que é Geração de Valor. O Flávio Augusto escreve para empreendedores, mas na verdade eu costumo dizer que ele escreve para todos, porque o cara tem dicas sensacionais no campo motivacional. Recomendo pra caramba, principalmente para você que faz concurso de cartório, porque ser dono de cartório, querido, eu posso dizer na prática, é ser empresário, nada menos do que isso. Se você está fazendo concurso de cartório pensando em ser um servidor público, um cara que não tem iniciativa, um cara que não faz acontecer, eu tenho a impressão que esse concurso não é para você, ok? Eu já vi vários amigos pegarem cartórios que faturavam muito pouco e multiplicarem em 4x, 5x o faturamento. E eu já vi pessoas que pegaram o cartório com bom faturamento, fazer o cartório dar muito menos. Sabe por quê, querido? Porque é preciso ter visão, é preciso enxergar, é preciso atender bem quem chega ao cartório, é preciso dar um atendimento de qualidade. Meu cartório, por exemplo, quando eu cheguei, a ideia aqui na Bahia era que você trabalhasse, pelo menos aqui, né, na minha comarca, não posso falar por todos, das 8 às 14. Eu falei, opa, peraí, das 8 às 14 com horário de almoço de jeito nenhum. O cartório vai funcionar ininterruptamente das 8 até as 17, ok? E mais outras coisas que outra hora eu falo. Mas é o seguinte, olha aqui que eu tenho para você. Período. Tem gente vencendo nas piores cidades dos piores países do mundo. E tem gente fracassando nas melhores cidades dos melhores países do mundo. Logo, não importa se as chances são maiores ou menores em alguns lugares. O que importa é que as chances existem. Para quem quer fazer a diferença, isso é o suficiente. Eliminar as justificativas e os vitimismos que servem para anestesiar a consciência pode até ser doloroso, mas o coloca em seu lugar como o único autor de suas escolhas e responsável por seu destino. Logo, não importa se isso dói ou faz se sentir pressionado. O que importa é que somente assumindo o seu lugar de protagonista é possível criar as próprias chances. Para quem quer fazer a diferença, isso já é muito mais do que suficiente. Não interessa se tem muitas ou poucas vagas, muitos ou poucos cartórios. Querido, o que importa é que as chances existem e você tem que acreditar. Saia do coitadismo e assuma a condição de autor da sua própria história. E como ele diz aqui, ó, quanto mais nãos eu recebo, significa que mais perto eu me encontro do sim. Não desanime diante da reprovação, não desanime diante dos abutres que vivem dizendo que as vagas são todas compradas. Não são não, porque eu não comprei minha vaga e estou aqui como registrador de imóveis, de TD e de pessoas jurídicas. E tenho vários amigos que não tinham nada, que não tinham influência, mas eles não tinham nada e tinham tudo ao mesmo tempo. Eles tinham uma coisa chamada fé. Tenha fé, querido, que as coisas vão acontecer. É como diz lá em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos!